Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês esse vídeo podcast, o último de 2023, com algo que eu já desejava há um bom tempo, que é fazer uma pequena, breve introdução da psicologia junguiana, trazendo de uma forma bem sucinta os conceitos junguianos, fazendo uma conexão um com o outro e, claro, fazendo uma conexão com o coração da psicologia de Jung, que é o processo de individuação, que é o processo evolutivo humano, né, da psique humana. Lembrando que esse vídeo podcast não tem a mínima intenção, não tem o objetivo de esgotar o tema, mesmo porque seria uma missão impossível, né? Porque a psicologia de Jung, ela é muito profunda, muito complexa. Mas trazendo aqui essa contribuição do Alma Junguiana para esse ano, fechando, fazendo essa conexão. A psicologia de Jung, a psicologia que fala do autoconhecimento mais profundo. Vamos lá? E de uma forma muito sucinta, Jung foi um médico psiquiatra. A princípio ele se dedica muito, né, à questão da psiquiatria, né, inicialmente, e isso dá para perceber nas obras, né, incompletas de Jung, fases que a gente pode ver como uma característica mais psiquiátrica, e depois uma fase que tem uma influência da psicanálise, né? Que é um momento que Jung e Freud eles se encontram e eles passam a ser dois estudiosos que vão colaborando um com o outro, né? Não como uma posição de mestre e discípulo, porque também quando Jung ele cruza com Freud, Jung tem já um nome bem conceituado e tem muitas produções já, e especificamente falando sobre a teoria dos complexos, e Jung já tinha assim um know-how dentro do contexto da psiquiatria, né, e do estudo da mente humana. Mas assim, esses dois grandes pensadores, eles se encontram, eles passam a ser grandes colaboradores, né, um do outro, trabalham juntos, mas sim, Jung ele vai ter, à medida que o tempo vai passando e a experiência, né, vai se juntando ali, vai se debruçando em vários outros estudos, Jung vai percebendo que não é muito bem, vamos dizer assim, a vibe dele, né? Principalmente em alguns contextos, né, de pensamento, como a questão da libido, que Jung também chamou de energia psíquica, porque para Freud é muito focado, muito voltado para a questão da sexualidade, né? Que a etiologia da neurose seria a questão da sexualidade, e via também a religião de uma forma negativa para a psique do ser humano. Mas Jung tinha um outro olhar, né? Tinha um outro prisma, que não a etiologia da neurose não está apenas focada no caráter da sexualidade humana. Sim, é um papel fundamental, sim, a sexualidade humana, mas não só, né? Existem também outros instintos, outros contextos em que é de grande importância para a psique humana e que sim tem uma relação pode ter uma relação com a neurose de muitos seres humanos, né? Do ser humano de uma forma geral, que é a questão da sexualidade, sim, mas a questão também da agressividade, a questão da fome, a questão do poder, e outros, né? Tem uma coisa muito forte. Jung vai trazer isso como um contraponto, e isso vai ser, sim, um dos atritos entre esses dois grandes pensadores. Além do que também a questão da religião, Jung não via a religião como algo prejudicial para o ser humano, sim, mas ele vai
contextualizar isso, né? Ele vai dizer que sim, a questão da religião de uma forma muito voltada para o religare, né? A religação desse homem com o transcendente, com o que é maior que o homem, faz com que esse homem ele não se sinta abandonado, perdido na multidão, né? E ele também ele tem a questão da humildade, de que ele é mais um ser humano e não um semideus, né? E que a religião, ela tem sim uma função de dar um suporte para o ser humano diante de dores, né? De sofrimento, e que a religião teria sim um desses papéis. Porém, claro, Jung ele vai fazer um contraponto aí, dizendo que sim, quando passa a ser um dogma muito voltado para um fanatismo, é claro que isso não tem nada a ver com a questão do religare, né? A função mesmo genuína da religião. Ela não está ligada exatamente a um dogma, a uma igreja, a simplesmente o papel social da igreja ou da religião, de eu vou para missa, eu vou todos os domingos para missa, eu faço a minha comunhão, tá tudo certinho, então eu tô em ligação com o Criador. Não necessariamente isso, né? Mas, voltando, em algumas obras Jung vai trazer isso, principalmente no presente e futuro, essa questão de que a religião, da forma como a religião realmente, né, ela se propõe, que é a questão de religar, de fazer uma conexão desse homem, desse humano com o divino, né? Mas Freud tinha uma outra maneira de ver, e esses dois grandes pensadores, eles passam a não ser mais grandes colaboradores, né, um do outro, e aí há esse rompimento, né? E também outros aspectos também, como que depois, né, posteriormente, o Jung ele vai chegar à questão dos arquétipos. Freud ele vai até dizer, né, ali a questão das imagens primordiais, mesmo porque Jung depois ele vai desenvolver ainda mais esse seu pensamento com relação ao inconsciente coletivo e os arquétipos, né? E sempre lembrando que Jung, ele traz um marco muito importante, e eu estou fazendo uma coisa bem sucinta aqui, porque falar de Jung, da biografia de Jung, né, não dá para a gente fazer aqui nesse vídeo. Mas bem, Jung ele vai ter essa noção de que a psicologia moderna, ela deveria, né, pelo menos, debruçar em aspectos muito mais profundos do ser humano, a questão do inconsciente, a relação desse indivíduo com o coletivo, né, o que esse indivíduo ele pode, enquanto indivíduo mais consciente, contribuir também para a coletividade, né? E uma série de outras influências e contribuições importantes para o surgimento da psicologia moderna. E aqui eu coloco para vocês também, eu vou colocar na descrição indicações de leituras, né, ou também de vídeos que complementam, que vão complementar ainda esse estudo. E sobre a biografia, né, de Jung, eu trago para vocês, né, uma indicação do livro da Bárbara Hanna, né, que é Jung, Vida e Obra. E assim, não tem erro, né? Vocês lendo, tendo acesso a essa leitura, então eu acho que fica muito mais completo, pelo menos mais, né, mais profundo, quando falar da vida, né, desse autor, porque de uma certa forma a gente não tem nem como separar muito o autor da obra, porque Jung ele vai desenvolvendo, à medida que ele como ser humano vai se desenvolvendo, as experiências e o confronto que ele teve com o próprio inconsciente, os estudos em diversas áreas do conhecimento, então tudo isso foi gradativamente ali
fazendo parte, né, da jornada de vida desse grande pensador que foi Jung, e que claro que isso vai refletir nas suas obras. Então, vamos lá, nós vamos para os conceitos junguianos, conceitos, muitas aspas, né, porque Jung ele vai partir não da teoria, não, mas é o contrário, ele parte de um entendimento muito, né, empírico, de uma realidade, a experiência, a clínica, os estudos, e aí sim, que vai ganhando molde, né, vai ganhando forma a psicologia de Jung. Então vamos lá para o primeiro slide, eu vou trazer para vocês, que vai ser o slide que é a porta de entrada para os demais, e assim eu vou pincelando cada ponto, lembrando que tem conceitos, alguns dos conceitos eu vou trazer para vocês aqui para o canal de uma forma mais, mesmo que introdutória, mas eu vou me dedicar em um vídeo, em um podcast, exclusivamente para determinados temas. Então vamos lá. Agora vamos, né, para o primeiro slide. Às vezes eu vou olhar aqui para o lado, né, porque eu estou acompanhando aqui, junto com vocês, os slides. O coração da psicologia junguiana, né, que é o processo de individuação. Todos esses aspectos, né, esses temas que eu estou trazendo para vocês, que aqui no canal já tiver vídeos ou podcasts, eu vou colocar o link, vou colocar a série de links aí na descrição. Vocês prestem atenção aí. E vou dividir tudo aí em capítulos para vocês irem acompanhando, tá bom? Vocês que estão no podcast, vão lá no YouTube, no canal do YouTube, quando vocês tiverem interesse em ter acesso a esses links, a esses materiais. Vamos lá. O processo de individuação, que é o ponto central da psicologia junguiana, a gente pode observar que parte, claro, dessa concepção do inconsciente, a estrutura da psique. Porque, primeiro, Jung, como um grande estudioso da psique humana, e também como um grande analista, né, psicoterapeuta, ele se debruçou no conhecimento, né, no estudo da psique humana, mas também, claro, né, a prática, o tratamento, né, aquilo que traz o sofrimento para o ser humano. Então ele tinha, né, diante desse estudo, essa concepção, a compreensão da psique humana, como também o que é que esse conhecimento pode contribuir para o alívio do sofrimento humano, né? Então aqui, a princípio, tem a estrutura da psique, né, que eu vou trazer para vocês em outro slide, e vou me debruçar com mais cautela nisso. Temos aqui o tratamento, a análise, né? Partindo desse tratamento, temos a questão também da análise, né? As fases da individuação, né? Expressões do inconsciente, manifestações do inconsciente. O que o Jung, nesse caminhar desse estudo sobre a psique humana, que ele percebeu, né? Que o inconsciente tem dedo do inconsciente aí. A função transcendente, o que ele quis dizer sobre isso? Mas tudo isso aqui, gente, ligado, tendo a conexão com o coração da psicologia junguiana, que é o processo de individuação, a evolução psíquica, o desenvolvimento psíquico humano. Então, essas ramificações, elas não surgem do nada, né? Primeiro porque depois Jung, quando ele percebe que todo ser humano tem esse impulso da sua evolução psíquica, ele vai, claro, aprofundar os seus estudos em diversas áreas do conhecimento para dar base a como que chegar nesse coração, né? Nesse coração, que é o processo evolutivo psíquico, né, humano. Então temos aqui a função transcendente, os tipos psicológicos, né, não é uma coisa que é um devaneio. Essa questão dos tipos psicológicos, sim, que tem a ver com o processo de individuação.
Aqui o que está falando também não é só a questão do ser humano na relação dele com ele mesmo, a questão do mundo interior, mas também como é a relação desse ser humano com os outros, né? Com os outros, porque o ser humano ele é um ser social. E o processo de individuação não se dá quando o homem está isolado numa caverna, né? Numa ilha isolada, sozinho, não. Então, se o Jung está falando que o processo de individuação é nessa dimensão do que é individual e que é coletivo, né? Que o desenvolvimento individual reflete no coletivo, no social, há um ganho expressivo no coletivo, né? Que são seres mais conscientes, conhecedores de si mesmo, e aqui Jung ele vai trazer a questão dos tipos psicológicos, e Jung também vai trazer obras falando dessa questão do indivíduo, né, nesse paradoxo do indivíduo e do coletivo. Eu vou colocar para vocês também posteriormente, né, lá mais no final. Então, os tipos psicológicos, sim, tem a ver com o processo de individuação? Sim, tem. A função tanto superior como a inferior. Principalmente aqui, ó, função inferior, que tem, sim, e como com o processo evolutivo humano. Bem, aqui é apenas a porta de entrada, né? Eu fiquei aqui me segurando, porque eu quase fui passando para outros níveis, vamos dizer assim. Mas vamos lá, continuamos e vamos para a questão da estrutura da psique. E a estrutura da psique, sabendo que para Jung, né, a estrutura psíquica humana, ela tem 3 camadas, né? E Jung ele vai dizer, primeiro vamos ter aí a questão da consciência, né? A consciência, que é essa que tem ela tem uma outra forma de se comunicar, né? Ela tem um começo e meio fim, uma parte mais que lida mais com essa adaptação, com a organização, tem uma lógica, né? Vamos dizer assim, tá? E que a consciência, ela tem como centro o ego, né? Mais uma vez eu estou falando de cada aspecto aqui e que cada um deles merece até um vídeo, um podcast isoladamente, mas para compor essa introdução de uma maneira sucinta. Então, o centro da consciência é esse ego. E o ego é de extrema importância nesse processo, né? Nesse processo de evolução psíquica. Com certeza, porque aquilo que não está consciente, né, que está habitando o inconsciente, só vai ser assimilado, só vai ser reconhecido, só vai ser consciente, claro, se passar pelo crivo do ego. Então aqui o ego, que também ele é mais um complexo, né? É um complexo do ego. Ele tem essa função, né? De fazer essa ponta. O que é que eu passo? Até o que é que eu assimilo? O que é que eu posso assimilar? E muitas vezes no processo da análise, né? A gente às vezes percebe que o que o paciente precisa no momento é até fortalecer esse ego, porque o paciente não tem condições, as mínimas, né, para que... Não, sim, as mínimas condições sim, né, porque ele não está no estado psicótico, mas percebe-se que o ego está muito fragilizado e não tem como esse ego assimilar conteúdos importantes e muitas vezes complexos, né, difíceis, do inconsciente, às vezes até do inconsciente pessoal ali, e não tem essa estrutura. Então o ego é de extrema importância sim para o processo de individuação. Eu vou estar sempre voltando para vocês o centro, né, que é esse processo evolutivo, porque todos esses conceitos junguianos, conceitos entre aspas, né, que são conceitos empíricos, tem um porquê, não é uma coisa assim tudo solta, né? Tá tudo
ligado um com o outro, né? Tá tudo interligado. Então, o ego, né? O ego é de extrema importância. Então, vamos para o inconsciente. O inconsciente, assim como a psicologia junguiana, ela faz parte dessa categoria, vamos dizer assim, da psicologia profunda, que são psicologias que levam em consideração o inconsciente. Né? Então, assim como a psicanálise, assim como a psicologia individual e como outras vertentes que levam em consideração o inconsciente, né? Então, o estudo do inconsciente é tudo aquilo que está trazendo sofrimento para o paciente, para o ser humano. Então, o inconsciente ele vai, por sua vez, subdividir em duas camadas, que vai ter a camada do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, né? Aí está uma das grandes contribuições de Jung, porque concepção de que o inconsciente, ele além de ser pessoal, ele é coletivo. Então, inconsciente pessoal, né, que eu acho que aqui seria o que mais Freud se debruçou, né, que é o inconsciente pessoal. E para Jung, ele vai dizer que nesse inconsciente pessoal, além de conter conteúdos subliminares, né, tudo aquilo que não ficou muito bem ali na memória, que foge da consciência e vai para o inconsciente, porque não tem um valor tão significativo que ele permaneça na consciência. Então, são conteúdos que são mais ali sutis, mais subliminares, mas ainda estão ali naquela camada, né, superficial do inconsciente, que são memórias, algumas ideias, algo que foge aí da consciência. Mas Jung vai trazer um ponto de que há conteúdos importantes nesse estudo da psique humana, e isso Jung consegue, ele chega logo no início da sua, né, da sua carreira mesmo, né, como psiquiatra, ao estudo dos complexos, porque aí ele começa a perceber que há algo, né, nessa psique que, mesmo que tenha ali no inconsciente pessoal, que apresenta um forte teor afetivo, né? Que também possui muita energia psíquica, né? E eu vou até colocar aqui para não me perder, que tem um maior valor ali em energia psíquica, que muitas vezes não, que não permite essa fluidez dessa energia psíquica, né? Mesmo que esses complexos, eles não sejam em si patológicos, mas que eles podem transtornar a vida do indivíduo, né? Porque não traz uma fluidez dessa energia psíquica. E em determinados eventos ou diante de algumas experiências que lembram os temas desses complexos. Os temas por quê? Porque esses complexos, eles têm como núcleo temas arquetípicos, né? São temas ali, são similares, que ficam ali rondando e ficam ali aquela energia psíquica. Assim, são aglomerados, né? São aglomerados de sentimentos, pensamentos e de lembranças que tem que tem muito potencial energético, né? Afetivo e também de energia psíquica. Então, quando tem uma experiência que ela tem uma similaridade com o tema, né? Sabendo que o núcleo do complexo é um arquétipo, então esse complexo ele pode se constelar. Eu tô falando muito desse complexo aqui, mas eu não vou nem me debruçar muito, porque eu preciso e desejo fazer um vídeo podcast só falando dos complexos, dos arquétipos, porque eles merecem um espaço específico para isso. Mas, grosso modo, esses complexos, eles têm como se fossem pequenas personalidades autônomas, né? Aqui, assim, o ego, ele não impera. Quando esses complexos se constelam, então, gente, assim, não tem como o ego assim, imperar nesse momento, não tem a vontade do ego de impedir, né? É muito, assim, é um esforço sobre-humano.
quando esses complexos se constelam, né? Manter ali, vamos dizer assim, um controle egóico. Aqui é muito complicado. E aqui o inconsciente coletivo, né? Que é uma camada muito mais profunda, é um inconsciente de toda a humanidade, desde que o homem se entende por um ser. Não podemos nem mensurar esse tempo, né? É de um tempo muito remoto, então é como se fosse como se fosse uma caixa preta, né, da história da humanidade, tá tudo ali registrado. Então todas as informações, como o homem se relacionou com os animais, com a natureza, com o ser masculino, com o feminino, com as crianças, com os velhos, com situações de perigo, com a figura materna, a paterna. Então isso são todos registros psíquicos, é uma estrutura psíquica comum a todos nós seres humanos, que tem como os conteúdos, né, esses temas, esses conteúdos. E aí quando a gente pensa assim, por que é tão importante para Jung? Porque não tem como a gente estudar a psique e tratar da psique humana que leva em conta o inconsciente, desconsiderando que existe algo que é ainda maior que a vivência pessoal do indivíduo e que tem participação na vida psíquica do indivíduo, né? Que influencia a psique dele, né? Aos comportamentos, a tomada de decisões, né? Decisões que a gente vai ver que tem esse recorte do inconsciente, né? Então os arquétipos, eles têm um material que perpassa a psique pessoal, não é o indivíduo apenas, é um conteúdo coletivo, universal, impessoal. O inconsciente coletivo como Jung bem falou, que é a mente, né, a psique objetiva, né, a psique objetiva e não a psique subjetiva. Que a subjetiva seria aí o inconsciente pessoal, que parte da vivência, das experiências do indivíduo com ele mesmo e com os outros, com o meio. E o inconsciente coletivo é uma psique universal. Mas como o indivíduo também é um ser humano, ele faz parte desse contexto, né? Então ele vai receber as influências. Então é muito importante aqui. Os arquétipos, a gente tem que também trazer só um vídeo falando, porque os arquétipos, aqui eu vou colocar para vocês e também no vídeo que eu falar de arquétipos, eu vou frisar muito isso, que não tem como ser humano ter uma atitude manipuladora dos arquétipos, não temos como estimular, ativar arquétipos, porque nós estamos falando do inconsciente. Você tem como controlar o inconsciente? Quem é esse ser humano, né? Porque eu ainda quero conhecer, que controla o inconsciente. Porque o que nós fazemos, até essa tentativa, a análise é uma tentativa de tratamento, de uma busca de autoconhecimento, não tem como ter um controle, né? É a mesma coisa, eu vou sonhar, né, porque o sonho também é uma expressão do inconsciente, que eu vou falar para vocês posteriormente. Eu vou dizer aqui, eu vou sonhar com tal pessoa, eu vou sonhar que eu ganhei na loteria, eu vou sonhar que eu quero isso. Não temos, a gente não tem esse controle, né? É melhor aceitar que dói menos, né? Então aqui os arquétipos, os temas são ilimitados. Né? Os arquétipos são ilimitados, né? São diversos arquétipos, mas tem alguns que são mais frequentes, né? Como o arquétipo maternal, né? O arquétipo materno, paterno, da criança, do velho sábio, do louco. E tem uma série, né, de outros arquétipos que são mais frequentes, mas que não são os únicos, né? Não são os únicos. E aqui, gente, eu acho que deu para a gente falar um pouco mais aqui sobre a estrutura da psique do ponto de vista de Jung. Lembrando que é só
um recorte, é um recorte. E sempre eu vou colocar aqui onde vocês podem encontrar mais material sobre isso. E os vídeos que a gente já tem aqui no canal, eu vou colocar link só aí na descrição. Agora vamos para o outro ponto da nossa introdução. E complementando a parte dos arquétipos, né, de uma forma bem sucinta, são conteúdos, né, do inconsciente coletivo, e eles são definidos como formas sem conteúdos que representam apenas uma possibilidade de percepção e ação. Eles são universais e todos nós herdamos as mesmas imagens arquetípicas básicas que são preenchidas por nossa experiência consciente. Então, como exemplo aqui, o arquétipo materno, né? Então, temos aí as imagens arquetípicas dessa mãe, né? Porque nós não podemos, o ser humano, não temos como abarcar, entrar em contato com um arquétipo em si. Vocês percebem o quanto é muito, é uma fonte de energia muito poderosa, né? Então, temos acesso, sim, às imagens arquetípicas. Então, uma imagem arquetípica materna são formas, né? Então, não tem um conteúdo. Esses conteúdos seriam justamente as experiências do indivíduo, né? Com relação a esse arquétipo, vamos dizer, esse arquétipo materno, né, que é uma possibilidade de percepção de ação, né, de comportamento, sendo que esse indivíduo, quando ele está em relação com essa pessoa que representa esse materno, né, aos poucos essas formas, né, que a princípio estavam sem conteúdo, passam a ter esse conteúdo, né, à medida que o indivíduo vai se relacionando. Então, aquilo que eu estou vivenciando, né, na minha vida pessoal com esse materno, vai preenchendo essas formas, né, que deixam então de ser apenas formas. Deixam de ser os arquétipos, porque o arquétipo é algo muito virtual, não tem como a gente dizer, ele ao mesmo tempo ele existe como não existe, né? Porque é só uma possibilidade, né? Percebam, são formas de possibilidades de ação desse indivíduo. E à medida que o indivíduo vai tendo as experiências pessoais, que tem ali ligação com esse arquétipo, né, com a vivência desse arquétipo, então essas formas vão sendo preenchidas. E aí é que vai se formando e se desenvolvendo os complexos, né, o complexo materno, né? Lembrando que todos os arquétipos, eles são positivos e negativos, eles não são apenas positivo. Tem os dois lados da moeda, mas isso vai ter mais um desenvolvimento quando eu fizer o vídeo falando só sobre arquétipo, e que eu vou colocar depois aqui na playlist, tá bom? Mas era isso que eu gostaria de pincelar sobre o arquétipo, porque é como se fosse, vamos imaginar, um rio, né? O córrego, né, do rio, vazio, quando não tem mais ali a água, não tem a água da chuva, tá vazio. Então, é uma possibilidade de, quando a água surgir, que é o conteúdo, percorrer esse córrego do rio. Então, essa é a tendência. Então, é como se esse córrego vazio fosse o arquétipo. E quando vem a água do rio e percorre esse trajeto do rio, a forma do rio, então, através o complexo, as vivências do ser humano vai preenchendo essas formas. Então, essas formas são possibilidades. É como se fosse aqui só para a gente fazer uma metáfora, né? De uma forma muito simplória. Mas vamos partir para os próximos passos da nossa introdução. Agora vamos para a parte do tratamento. No quesito tratamento, sim, tem a ver com o processo de individuação,
vamos lá, vamos perceber, vamos atentar se tem sim, e claro que tem, né? Porque se a gente vai partir de uma concepção de que existe um processo evolutivo, né, do ser humano, quando esse processo ele é prejudicado, quando ele tem algo como se fosse uma pedra no caminho, né, desse processo evolutivo, e o tratamento em si, né, que seria aqui a análise, né, que é um tratamento que tem um tempo maior, que é mais profundo e que demanda aí uma relação, que eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso. Então, o processo evolutivo, que aqui ele vai falar assim, esse processo evolutivo é uma adaptação, né, do ser humano, é quando tem essa relação com o meio interno, com o meio externo, tem ali, não tem um desequilíbrio muito acentuado, né? Há uma adaptação. Quando o Jung ele fala adaptação, não é um indivíduo sendo passivo e mais um fantochezinho do social. Não é isso, mas é uma relação que o indivíduo tem com ele mesmo, com o externo, com o interno. Então, há uma adaptação, né? Então, não há uma dissociação, tá? E o processo evolutivo que leva também aqui, trazendo a questão do sentido da vida. Isso aqui também precisa-se de um vídeo só falando disso, tá? Já tá na minha listinha, Porque nesse processo evolutivo, porque essa é uma das grandes perguntas, das grandes questões humanas. Qual é o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz até então fez sentido? Me faz sentido hoje? Traz sentido para mim na atualidade? E o próprio processo de individuação, né? Só estou colocando ali o nome que é praticamente sinônimos, né? Que é um processo evolutivo do indivíduo, ele ser o que ele realmente nasceu para ser. Mas até ele chegar aí para saber o que é isso, né? Aí aqui a gente passa por esse ponto do sentido da vida. E tem outras e outras nuances aqui, né? Mas aí esse processo prejudicado, né? Vamos dizer, quando tem ali um corte, uma dissociação, o que é que esse indivíduo diz? Não, eu preciso de um suporte, eu estou perdido, eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer, preciso de alguém que me dê esse suporte, porque sozinho eu não dou conta, né? Quando vem a análise, eu não estou nem falando aqui da questão da psicoterapia, né? Eu não estou nem falando aqui da questão da psicoterapia, porque elas têm, entre a análise e a psicoterapia, há uma distinção apenas da questão do aprofundamento, da frequência, os conteúdos que são mais ali do nível mais inconsciente, né? Mas alto lá. Mas aqui, voltando para o processo que ele tem um prejuízo aqui, que há uma dissociação, né? Então, a gente estaria aqui falando, dentro da psicologia junguiana, que ele traz que é a neurose, né? E Jung ele se debruça, assim, na neurose, que a neurose há uma dissociação aí. Então, não há essa adaptação do processo se desenvolvendo de uma forma, né, fluida, tá? Não tem essa questão, tá tendo algo aqui está prejudicando essa adaptação do indivíduo com ele mesmo, com os outros, com o social. Então, a neurose, ela vem como uma ruptura, né? E aí que também tem a ver com essa questão do sentido da vida, né? Porque Jung ele vai dizer que a neurose é um sofrimento do indivíduo que não encontrou o seu significado, o significado da sua vida, né? Há uma dissociação, o indivíduo fica perdido. Há um conflito aí entre esse núcleo e o ego. O que está acontecendo? Que o indivíduo ele não está conseguindo viver, né? Dentro da medida do possível, viver,
né? Viver com ele mesmo, com as outras pessoas, com o social, o que está acontecendo? Voltando que, claro, esse ser humano, ele tem, ele vai receber influências, sim, do meio, porque o homem, ele vai viver a época dele, né? Então, existe também a neurose social. Qual é o contexto social que esse indivíduo, ele vive, né? Então, tem uma série de questões aqui na neurose. Porque aqui se faz pergunta, qual é o contexto? Qual que psique é essa? Qual é o ego desse indivíduo? Então, há uma série de questionamentos aqui, mas o que está muito bem colocado é que a neurose é uma dissociação, algo se dissocia e que está entrando em choque com a consciência, né? E trazendo um sofrimento. A psicose é uma questão não é apenas entre aspas, mas é como se fosse a neurose, mas de uma forma muito mais intensa, né? Uma questão de intensidade, né? Então, aqui o que está na neurose, na psicose, é uma coisa mais... É como se fosse, você multiplica muito mais, né? Uma coisa muito mais intensa. E há uma ruptura, essa dissociação, essa ruptura, ela é extrema, né? Se há uma dissociação aqui na neurose, na psicose há uma dissociação, uma ruptura muito drástica, em que tira o indivíduo, né? Esse ego, ele é capturado, né? Então, a questão da consciência, né? O ego, a avaliação do ego fica comprometida, porque há uma ruptura drástica aqui. Então, o inconsciente, ele praticamente devorou, né? Esse ego, essa consciência. Mas a gente vai ver muitos conteúdos aqui arquetípicos, né? Praticamente ali o inconsciente coletivo, como se fosse assim, transbordou, né? Transbordou ao extremo, uma coisa muito mais extrema. Então, se a gente já percebe que há algo aqui, tanto na neurose ou se de um paciente psicótico, que algo aqui rompeu, se dissociou, né? Se dissociou. Mas tanto a neurose como a psicose, assim como a Anice da Silveira pontuou muito bem, há uma significação aqui. Você pode ter ali a compreensão do sofrimento humano, né? Mesmo porque a neurose ainda está dentro de um contexto que a nível humano é mais compreensível, né? A psicose não tanto, porque sai de um contexto, desse contexto, né? Mas bem, aqui a gente está falando dessa parte do tratamento, e nós vamos para uma outra questão aqui, que a gente vai falar da análise em si, né? Da análise em si. Vamos lá. E agora falando sobre a análise, por que a análise? A análise porque ela leva em conta, né? Ela leva como algo, ela tem esse olhar de levar em conta a grande importância do inconsciente, né? O inconsciente. Então, partindo daí, quando a gente pensa na análise que está dentro desse contexto do tratamento, né? Do tratamento, esse indivíduo que ele pode ser neurótico, que traz um sofrimento humano, que traz perguntas, né? Vamos dizer, sobre o sentido da vida, se Deus existe ou não existe, né? Porque até para você dizer que Deus não existe, essa pergunta já foi feita, né? Deus existe ou não existe, né? Qual a questão também espiritual? Né? Isso também são questões aí, né? Que esse indivíduo que bate a porta do analista. Então, essa análise que leva em conta o inconsciente, né? Essa psicologia do inconsciente, aí aqui ela se debruça nos sonhos, na análise dos sonhos, né? E por quê? Depois eu vou falar sobre isso também. Por que os sonhos, né?
uma outra forma de também lidar, para poder chegar na simbologia de, vamos dizer, para entender as mensagens do inconsciente. É como se fosse assim, essa análise ela vai ter algumas mensagens de diferentes pontos, tá? De diferentes pontos. Aqui a gente pode fazer esse trabalho, né? Sobretudo, a análise dos sonhos, que ela tem também aí a questão da amplificação, né? Essa análise dos sonhos, ela pode se valer da amplificação, e amplificação é o quê? De você tentar pegar algo, né, que você não está entendendo, você está pegando aqui, vamos dizer, eu vou colocar aqui um exemplo, porque os sonhos, assim como todos os conteúdos inconscientes, né, tem uma forma simbólica. Então, esse simbolismo, muitas vezes, assim, a consciência, o ego, ele não consegue compreender. Porque o ego, a consciência, tem uma outra forma, né? Uma outra linguagem. E o inconsciente tem outra. Então, para que esse ego, para que essa consciência, esse ego, entenda a mensagem do sonho. Por que entender mensagem? Porque são mensagens que a psicologia do Jung considera que são mensagens importantes para o processo do indivíduo, para o processo evolutivo, para tirar o indivíduo do estado de estagnação, do estado neurótico. Entendeu? Então tem tudo a ver. Então a análise que considera muito importante a análise dos sonhos, porque entende que os sonhos são trazem mensagens importantes, mesmo que simbólicas, e mensagens importantes para a consciência, para que a consciência saia do estado, né, daquela atitude unilateral e evolua, né? Então, a amplificação, ela vai fazer o seguinte, ok, eu não estou entendendo o conteúdo aqui desse sonho, a mensagem desse sonho. Então, é como se pegasse uma coisa que você sabe, a compreensão, né, um idioma, vamos lá, você pega um idioma que é o seu idioma, tem outro idioma que é o idioma do sonho, né, a linguagem do sonho, que é simbólica, você não está entendendo, mas aí tem um terceiro elemento que traduz a mensagem, né, que faz esse paralelo com as mensagens dos sonhos e que você tem mais acesso ao significado, né? Você conhece mais essa linguagem, esse idioma, né? Que está servindo aqui de ponte. E aí você compreende a mensagem, tá? Então, a amplificação, qual seria esse caminho do meio? Poderia ser um conto de fada, uma lenda, um mito, servindo de tradutor. Tá? E aí amplifica e você consegue entender a mensagem daqueles conteúdos oníricos. Então, fazendo parte aí desse processo da análise. E isso aqui também é bem complexo, estou colocando ali de uma forma bem resumida. Mas, sim, a amplificação dos conteúdos oníricos, que pode sim se valer dos mitos, dos contos de fadas, das lendas e outras questões aqui, questão folclórica, alguma coisa que entre aqui, que tem essa simbologia, ali a questão simbólica dos sonhos, que aí tem, os mitos podem traduzir isso, porque são expressões, né, simbólicas da psique humana. Então faz com que essa tradução seja possível. E aqui temos a imaginação ativa, né? A imaginação ativa, que aqui, infelizmente, no canal ainda não tem esse vídeo. Essa análise ela pode se valer da imaginação ativa, que não é uma imaginação dirigida, mas é um contato muito genuíno que o indivíduo tem, mesmo ele não está sonhando, mas ele está acordado, e ele vai manter um diálogo com as figuras, com imagens do inconsciente, de uma forma muito genuína, muito fluida, porém, tendo aí
uma presença, né? Não, o indivíduo ele não está dormindo e ele também ele está ativamente nesse processo, nesse diálogo, né? Aí há algumas controvérsias se o indivíduo sozinho poderia fazer. Eu não sei, acho que alguns falam que sim. Eu acredito que Jung não, ele não, né? Ele não diz, é proibido, mas ele não aconselha muito. Ele acha que sim, deveria ser com um analista muito experiente, né? Que ele sobretudo, tenha passado também pela imaginação ativa, a questão da própria análise, um analista muito bem, entre aspas, treinado para isso, para acompanhar um paciente nesse processo da imaginação ativa, porque um paciente que ele tenha ali tendências psicóticas, a coisa pode sair dos trilhos, né? O trem pode sair do trilho e a coisa não cheirar bem, né? E entrar num estado psicótico, tendo contato com imagens do inconsciente coletivo, trazendo aí um impacto muito forte para a psique humana, né? Aqui também falando da questão do método dialético, né, do método dialético. Sim, a análise, né? Jung ele tem sim um método, né? Ele tem um método, mas não é um método que ele já traz ali prontinho. Tem um norte, né? Tem um norte esse método, porque vai ser justamente essa relação da consciência e do inconsciente, do analista com a consciência e com o inconsciente do analisando, né? Do paciente. E por que não é pronto? Por que ele não vem prontinho esse método? Porque é um momento único, não se repete. Porque aquele paciente, ele é único. O analista, naquele momento, também, né? Aquilo ali, às vezes, você vai acompanhar um paciente muito tempo, depois tem um bom tempo também de pausa. Se você voltar a atender esse paciente, também não vai ser a mesma coisa, tá? É um processo único, e esse método dialético, ele não é a priorístico, né? Ele é um método, é um norte, né? Mas ele não vai dizer, porque não tem como prever como vai ser essa relação, né? Como é que os inconscientes, as psiques dos envolvidos vão reagir, vão atuar. É um encontro único, é uma relação extremamente importante para a análise junguiana, que é essa relação desse terapeuta com o seu paciente. E aqui a gente teria também só um vídeo para falar disso, porque eu não sei se tiver algum vídeo relacionado a isso, eu vou colocar aqui, colocar o link, que a influência também, né, dessa presença desse analista. E que Jung vai dizer, por isso também, né, e sobretudo, esse analista ele também tem que passar pela sua análise. E mais adiante, a questão aqui também da análise dos processos criativos. Tem junguianos que conseguem bons resultados fazendo a arte terapia. A questão da análise em si, né, Jung ele vai ver que isso é uma coisa muito ampla, né? Não tem como a gente definir exatamente. Mas aí tem algo que eu tenho que trazer para vocês que é bem interessante, que vai estar no livro A Prática da Psicoterapia, que eu também tenho um curso, vou colocar o link aqui também para vocês. Eu vou mudar de plataforma, vou tirar da Udemy, vou colocar na Hotmart. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer no próximo ano, deixar tudo certinho, que é as fases da análise. E de uma forma bem resumida também, as fases da análise. Quando coloca fases da análise, a gente tem que estar um pouco atento. Não quer dizer que a primeira fase, fase 1, fase 2, fase 3, primeiro estágio, né? Passa por um para depois passar por outro. Não. Aqui está colocando possibilidades, né,
dessa análise. Como a gente pode olhar para essa análise no sentido, dependendo também desse paciente. Então, vocês percebam aqui também como não tem como definir um método a priorístico, não tem. Além de ser algo que se debruça de mensagens, conteúdos do inconsciente, tem algo que você não tem como prever. E aqui voltando às fases da análise. Jung ele vai trazer no volume 16/1, a prática da psicoterapia, essas fases. Primeiramente, de uma forma ali só didática, né? Repetindo, não é a primeira fase, necessariamente. Mas aqui vai se dar conta da confissão. Vai ter pacientes que eles vão com a confissão, é a apreação, é como se fosse a catarse. Eu venho, confesso, coloco para fora aquilo que me angustia, aquilo que me traz um sofrer, eu conto um segredo, como se fosse aquela confissão, né, da igreja, que você vai para a paróquia e vai confessar os seus pecados. Você coloca para fora e aquilo causa um alívio. Aqui, né, nesse sentido da psicoterapia, né, aqui essa confissão, ela vai ser suficiente para alguns pacientes. Aqui, né, principalmente pacientes que eles são mais coletivos, são pacientes que eles não são tão complexos, né? Não são tão ali, não tem um intelecto muito aguçado, né? Então aqui a confissão vai ser tudo ok para esses pacientes, né? Porque é um desabafo, a reação, uma catarse, e tá tudo ok. Mas para outros pacientes isso não vai ser suficiente. Então, para esses outros, vão ter um grupo de pacientes, né? Vai ter um grupo de pacientes que demanda algo um pouco mais, né? Que é o esclarecimento. Aqui nesse esclarecimento tem algumas questões aqui envolvidas, que é esclarecer o quê? Né? Muitas vezes esses pacientes eles ficam emperrados ali na questão da transferência, né? Então tem que ter esse trabalho de uma forma muito bem ali sofisticada, né? De uma forma muito delicada, explicar, não é bem essa palavra retirar, né? Mas a questão da transferência, esclarecer um pouco isso, retirar a transferência, né? Não é tentar ali aquela coisa muito delicada, porque o material que é transferido para o analista, porque há sim essa tendência, é um material rico, muito caro para o paciente, né? Então, você simplesmente abandonar o paciente é como deixar uma criança abandonada, né? Um bebê abandonado, principalmente os pacientes neuróticos. Então, aqui tem que ter uma cautela, né? Aliás, em todos, mas a questão sempre na análise, quando a gente trata da questão da transferência, que a transferência que é um tipo de projeção, né? É um tipo de projeção. A projeção ela é algo mais geral, né? Mais geral, que você pode projetar tanto em pessoas como em coisas, como em uma situação. E a transferência não, é um tipo de projeção que ela é específica dentro de uma relação humana, né, entre pessoas. E aqui, né, a gente partindo para a outra fase, a educação. A educação aqui pronto, tá, eu entendi aqui, esclareceu, ou às vezes nem passa por esse processo, a pessoa já vem mesmo até preparada para isso. Então a educação, ela é a questão da adaptação. Porque só esclarecer, só ficar sabendo, eu ficar entendendo alguns aspectos não vai ser suficiente para alguns indivíduos, né? Então demanda algo a mais, como também esse indivíduo ele é um processo educativo, por isso o nome, educação. Educar esse paciente, buscar junto com esse paciente como ele também as possibilidades de uma adaptação. Lembrando do que eu falei sobre adaptação, né? A adaptação não é uma submissão social, mas uma adaptação que está
como é que o indivíduo também ele vai se relacionar com as outras pessoas, com ele mesmo. Como é que ele sai desse lugar de estagnado, né? E a transformação, para alguns pacientes, ele demanda ainda mais, né? Que é algo até muito mais sofisticado, a questão do self. Aqui entra uma série de questões, né? O sentido da vida, a questão mesmo do self, o centro, né? A totalidade, uma transformação de personalidade. Assim... Tem alguns pacientes que chegam aqui, eles são pacientes que geralmente são mais complexos, tem um intelecto muito exacerbado ali, bem, né? Pessoas mais cultas, mais inteligentes, não querendo dizer que os outros que estão aqui são desprovidos de inteligência, mas são pacientes mais complicados, né? Mais questionadores, e muitas vezes aqueles pacientes que também eles não, a questão mesmo, não tem como aqui, mais aqui esses pacientes da confissão, do esclarecimento, mais assim os pacientes mais coletivos, que tem talvez ali uma fé, ele acredita em algo, né? E esses pacientes aqui é mais da transformação desse nível, então vai ser um pouco mais complexo, porque às vezes são pacientes que eles não têm uma fé, não acreditam, são questionadores, eles duvidam mais, eles perguntam mais, e eles demandam algo muito mais sofisticado, vamos dizer assim. Eu tô falando esses adjetivos, mas com muito cuidado, porque eu não quero colocar como que... Não, mas as outras fases, outras possibilidades dentro da análise não tivesse o seu valor, né? Não tivesse o seu valor, não. Tem valor aquilo que vai modificar a vida do paciente, que vai tirar o paciente do estado de alienação, de estagnação, de sofrimento, mas não do sofrimento de viver feliz para sempre, mas dele lidar com o sofrimento de uma outra forma, de uma forma mais criativa e mais potente, né? E ele avança, esse paciente avança. Então, todas as fases elas são importantes. Agora vamos para a próxima parte. Mas aí, falando de tudo isso até então, que é importante a gente frisar, né, dentro da psicologia junguiana, é o papel dos símbolos, o inconsciente. Quando o Jung ele vai trazer aqui, olha, os símbolos e o inconsciente, aqui vocês vão perceber por que Jung acha importante, por que ele se debruçou também no estudo de diversas áreas, né, do conhecimento, porque ele percebeu que se ele leva em conta, se ele vê que é de grande importância os símbolos, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente, né? Por quê? Porque é a linguagem do inconsciente. Porque se tem a psicologia do inconsciente, eu preciso também levar em conta, né, a linguagem desse inconsciente. E onde é que nós podemos observar esses símbolos, né? Porque é a forma como o inconsciente ele se expressa. E Jung vai perceber ao longo da sua jornada como pesquisador, como psicoterapeuta, analista, né? Ele percebeu que os contos de fadas, né, tem algo ali, tem preciosidade ali, né? Então, nos contos de fadas, eu não coloquei lá na parte da análise, mas acho que sim, eu coloquei na parte da amplificação, né? Que se pode trabalhar com contos de fadas, com mitos. Então, aqui Jung, ele vai, à medida que ele vai se debruçando na experiência, os estudos de diversas áreas, colaboração com outros estudiosos, né? Que são de outras áreas do conhecimento, a colaboração da Maria Luísa von Franz foi extremamente importante também aqui, que ele percebeu aqui que contos de fadas, a alquimia, mitos, as artes, que são as produções artísticas, quer dizer, não artísticas, mas as produções criativas, né? Religiões, se nós olharmos para diversas religiões, a simbologia, que são expressões do inconsciente coletivo, símbolos, né? E os sonhos. E os sonhos têm que vir sempre aqui porque são expressões do inconsciente. E aqui os contos de fada vão mostrar muito bem, porque aqui você vai perceber
eu tô dizendo você, mas o Jung, ele percebeu que aqui nos contos de fada, assim, tem conteúdo puro ali, sabe, do inconsciente, porque são contos, você não sabe nem onde foi que começou, quem criou, né? É de um tempo muito remoto, que aqui você vai perceber conteúdos importantes, questão da sombra, a ânima e o ânimos nos contos de fada, a sombra, a individuação, a questão do feminino, a questão do masculino, a questão materna, a questão paterna, tudo aqui é como se fosse assim um caldeirão de elementos simbólicos da psique humana. Aqui nos contos de fada, e claro, eu acho que vocês já devem saber, Maria Luísa Fonfrance aqui é um nome que tem que ser frisado quando se fala de contos de fadas. Alquimia, por que alquimia? O que isso tem a ver? Porque eu tenho um vídeo também falando, não tem sobre contos de fadas, mas lembrando, o que eu não tenho aqui ainda no canal, me proponho a fazer. Mas o que eu já tiver, ou que eu quiser também aprimorar esse vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição. Tem um vídeo sobre alquimia, introdutório, mas tem. Porque Jung vai perceber que os alquimistas, naquele momento, eles estavam se debruçando na matéria e projetando o inconsciente. Há uma projeção do inconsciente, conteúdos simbólicos, riquíssimos, e que daí Jung foi, né, se debruçando e pensou, peraí, mas o processo dos alquimistas, deles fazerem, né, a busca pela pedra filosofal, esse processo alquímico está falando justamente disso aqui que eu estou querendo expressar, que é o processo evolutivo humano, que é o processo de individuação. Então, Jung vai perceber que a alquimia e o processo de individuação são gêmeos, são irmãs, e que tem ali sim um paralelo. Por quê? Porque os alquimistas, eles estavam se debruçando, estavam ali naquele trabalho alquímico, né, no grande trabalho, na busca pelo ouro, da pedra filosofal. Não é exatamente o ouro, mas é como se fosse a busca pelo núcleo, né, pela essência. Porque o ouro é o elemento da matéria mais, é o ponto-chave, é o mais rico, aquele que permanece uma eternidade. Há um estudo muito forte aí, há uma projeção do inconsciente. Então eu vou colocar o link do vídeo, né? E aqui, mitos. Mitos, né? Se a gente for falar aqui do Contos de Fadas, tem algo diferente, né? Porque aqui os mitos vão falar também de uma série de temas, né, humanos, do drama humano, da vida humana, né? Porque esses mitos, eles retrataram e retratam essa psique do homem em diversas situações da vida cotidiana e de dramas humanos, que trazendo de uma forma, claro, com uma simbologia, tem aqui uma expressão simbólica, uma expressão do inconsciente, né? Fala também do início de tudo, né? São mitos também que se percebe que há uma trajetória. Se a gente for olhar o mito do herói, né, que percorre um caminho até chegar a um estágio, né, superior, e assim vai. Questão dos mitos, a produção criativa, porque sim, Jung ele fala sobre isso, né, no livro também da Nise da Silveira, que quando o ser humano ele está se debruçando da forma mais fluida, mais genuína, naquilo que brota dele, né, em termos criativos, aqui brota também o inconsciente. Tem o inconsciente. O Jung parecia que era eu digo brincando, né? Como se fosse um cão farejador. Onde ele sentia ali o cheiro ali de inconsciente coletivo, do inconsciente, expressões da mente humana, ele foi lá mexer. Ele foi fuçar, e se ele não tinha conhecimento, ele buscava esses conhecimentos, não só daquilo que estava escrito, o que era possível, né,
ter como registro, como também estudiosos de outras áreas, né? Como ele também fez muitas colaborações aí intelectuais com outros estudiosos. As religiões, como eu falei anteriormente, porque tem ali, nossa, assim, é o registro, aquilo ali é registro simbólico do inconsciente coletivo, é muita simbologia, né? Muita simbologia. Aqui, e os sonhos, com certeza, os sonhos. De uma forma mais ali sintetizada, e aí vamos mais para um outro ponto, né? Para acrescentar ainda sobre a questão dos símbolos do inconsciente. As manifestações simbólicas, né? Onde a gente pode dizer, símbolos. Então, símbolos nós vamos encontrar nos sonhos. A gente vai sim, aqui Jung ele vai trazer a questão da sincronicidade, que também demanda um vídeo só falando disso, né? A questão da sincronicidade, que são coincidências ali significativas, né? São eventos psíquicos, algo que é psíquico, que acontece paralelamente com algo no externo, mas que não tem uma relação de causalidade, né? Um não causou o outro, mas que esse é como o encontro, né, desses dois eventos tivesse essa tendência de promover que algo muda, uma transformação, uma reflexão, algo se move na psique, né? Tendo essa atenção para esses conteúdos, né? A questão dos sintomas. O sintoma, sim, ele é simbólico, tá? Eles podem ser psíquicos, podem ser físicos, né? Como podemos observar muito bem na psicossomática, né? Que leva em conta, né? Esses aspectos, esses sintomas que surgem como, mais uma vez, como os sonhos, que são mensagens, né? Esses símbolos, eles traduzem, né? Tanto esses símbolos nos sonhos, na sincronicidade, nos sintomas, eles traduzem ou buscam traduzir uma mensagem, algo que o inconsciente quer dizer para a consciência. E por que dizer para a consciência? Porque algo nessa consciência está em desarmonia, algo acontece, essa atitude consciente acontece de uma forma unilateral e que isso está causando, né, essa falta de adaptação, essa neurose, a dissociação, o sofrimento e emperrando o processo evolutivo do indivíduo, entende? Então, essas mensagens simbólicas, sejam dos sonhos, dos sintomas, nessas formas de expressão do inconsciente, de tentar informar, porque a psique ela tem essa função, a psique, de autorregular, ela busca assim como o corpo, vamos fazer uma analogia, se tem um corpo estranho, algo perfurou, e está causando uma inflamação e possivelmente uma infecção que vai me trazer uma febre, tudo isso são sintomas físicos, né? Estou fazendo aqui que é físicos, mas para dizer o quê? Tem algo aqui que está em desajuste, algo precisa ser revisto aqui, né? Ou é um corpo estranho, uma célula que se desenvolve de uma forma que, né, não é a natural forma de transcorrer e desenvolve uma doença. O que está acontecendo? Alguma coisa aí, né? Como no meme. O que está acontecendo? A psique está mandando sinais, né? A psique inconsciente está mandando sinais para a psique consciente, né? Mas tudo isso em prol de quê? Da função maior da psique, que é dela se autorregular, dela buscar a autocura, né? A cura. Então, a cura está no próprio indivíduo, né? No próprio indivíduo, como também o adoecimento está no próprio indivíduo, né? Mas, claro, isso não é um indivíduo isolado do contexto também, né? Do contexto coletivo. Então, é um processo de que
tem que ter essa noção, esse entendimento. Mas complementando, mas vamos lá para as outras questões aqui dentro da nossa introdução. Agora vamos para as fases da individuação. Eu acho que eu já tenho um vídeo aqui no canal, e eu acho que também podcast, que fala sobre as fases da individuação. Sim, eu acho que sim, tem até mais de um, mas eu vou fazer de uma forma bem sucinta e colocar os outros links aqui, tá? Para complementar. Então, as fases da individuação. Porque a fase da individuação, então, vai vendo o confronto. É como se estivesse assim, tirando camadas e camadas para chegar em algo maior. Então, as fases da individuação é esse confronto, sim, com a persona, né? Porque a persona é uma forma que o indivíduo ele usa uma máscara, né? Para se desenvolver no social, né? Para transitar nesse social. Então, nessa persona, que também ela diz algo de mim, de uma certa forma, porque eu não escolho uma máscara qualquer, eu escolho algo que eu quero e desejo que as pessoas me vejam dessa forma, né? Então, a forma como eu me apresento, sim, faz ali um contexto dentro da personalidade, mas não é a totalidade. Isso é algo que eu uso, né? Ali no meu contato com o outro, né? Então, essa persona que ao mesmo tempo, paralelamente, vai se formando a sombra, né? Porque ali eu vou me apresentando dessa maneira, eu quero essa máscara, mas eu vou colocar ali na penumbra, na sombra, aquilo que eu não quero, né? Então, se para minha persona eu trago qualidades, né, questões aí que eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa bacana, uma pessoa simpática, mas aí eu vou colocar na sombra aqui o que não está na persona, entende? Então, uma vai se desenvolvendo e paralelamente vem a questão da sombra, né? Lembrando que aqui, quando a gente vai no processo de individuação, eu estou explicando cada um deles e depois eu vou colocar aqui a questão mesmo da confrontação. Então, forma-se a sombra, que ela pode ser pessoal, pode ser coletiva, né? Que ela é pessoal e coletiva e que elas têm relação uma com a outra, claro, né? Isso aqui também merece um vídeo só falando sobre isso. A sombra pessoal e coletiva. Maria Luísa von Franz vai dizer muito bem sobre isso, porque uma coisa não está dissociada, né, da outra. Porque quanto mais você tem consciência da sua sombra pessoal, mais você vai ter ferramentas para não se alienar e não cair na casca de banana da sombra coletiva. De você pegar uma sombra coletiva e você, né, ir com a massa. Que é um perigo, Você nem questiona, você participa, porque aí você diz, não, mas se eu não fizer, né, então aí que vai ter problemas, então eu vou com a massa, né. Aqui também tem a questão da ânima e do ânimos, que eu tenho, não vou explicar muito sobre isso, porque eu tenho vídeos falando sobre isso. Tem falando aqui também sobre as fases do desenvolvimento. A ânima e o ânimos é fundamental para o processo de individuação, né? Vou falar já da parte das fases em si. O self, que é a totalidade da psique, tá? Se o ego é o centro da consciência, o self é o centro da psique, é o núcleo, né? É o total, é a totalidade da psique. Aqui também tem um vídeo falando sobre o self. O self aqui, eu acho que vou ficar repetitiva se eu disser que ele é de extrema relevância para o processo de individuação. Extrema. Então, falando dessa confrontação, as fases da individuação, o indivíduo se confronta, que ele percebe, peraí, essa máscara, essa pessoa que eu me apresento no social não sou eu. Isso não é a minha totalidade, essa não é a minha totalidade, não é o meu ser de uma forma genuína e pura. A sombra, quando ele começa a perceber de uma forma humilde que eu tenho inveja, que eu tenho impulsos agressivos, que eu falho, que eu penso coisas que eu não deveria nem estar pensando, coisas que talvez que
eu não gosto no outro, mas eu acho que isso aqui tem mais a ver comigo do que com o outro. Há uma autocrítica, e aqui você vai se confrontando. Tudo isso eu tô falando, mas eu preciso frisar aqui, isso tudo aqui não é como um oba-oba, não é uma confrontação, como se fosse ali fazer uma compra ali no supermercado. Não, isso aqui dá uma angústia, porque mexer aqui mexe com o ego. E se mexer com o ego, não tem como ser uma coisa mamão com açúcar. Porque você está saindo, você está dando socada num ideal de ego, É tipo uma coisa assim, baixa a bola, E a ânima e o ânimos, porque você vai, que é ainda mais complexo, Você sair aqui da sombra, você se confrontar com a persona, e a sombra ainda está ali, ainda está na parte boa, na parte boa. Mas quando vai aprofundando aqui, chegar no ânimos, na ânima, é demais, Assim, porque para você chegar a um ponto de aceitar, admitir e de entender que existe algo em você que faz um contraponto de como você se apresenta socialmente, de como você se reconhece como ser masculino ou ser feminino, e lidar com isso e saber que muitas coisas que você faz tá projetando, que aqui lida também com a questão da projeção, não só a sombra como também da ânima e do ânimos, e que tem repercussão nos seus relacionamentos. Aqui assim a coisa começa, o buraco fica mais embaixo. E as fases de desenvolvimento, que eu vou colocar o link aqui para vocês, que eu tenho um vídeo falando só disso. O self, tem aqui vídeos também falando sobre o self. Porque quando você vai passando por essas etapas e você vai chegando na totalidade, que eu acho que assim é um privilégio para poucos, Porque assim, é de você estar num processo de individuação muito intenso, porque você vai se conhecendo, esse autoconhecimento que Jung fala, entendeu? Não é o autoconhecimento do ego, não é a retratação, não é colocar o ego em um patamar, que não é o dele. Quem é o centro não é o ego. O ego não é o centro da psique humana, é o self. Então, quando vai passando por essas etapas, essas angústias, o sofrimento, mas é um sofrimento que ele tem um sentido de ser, que não é o sofrimento da neurose, que você tá ali rodando e não sai do lugar, mas o da individuação, você tá chegando em algum lugar, e esse lugar, e esse contexto, esse núcleo, você tá chegando em você, porque no transcorrer da sua vida você se distanciou disso, e de uma certa forma não tinha como ser de outro jeito, porque aí você vai passando pela primeira etapa da vida, primeira fase da vida, que você precisa trabalhar, que você precisa aprender, que você precisa ir na escola, que você precisa ser adulto, e depois você vai vendo, com o passar do tempo, não é uma regra que é só na segunda metade da vida que isso acontece, a individuação, mas com o tempo você vai percebendo que tudo isso, será que faz sentido? Então vai vir questionamentos. Então esse processo de individuação vai chegando, esse self, esse núcleo, sai o ego, porque o ego, como falei, ele não é o centro, mas é o self. Então há uma mudança até de gravidade, se a gente falar assim, há uma mudança aí, porque há uma ilusão, e essa ilusão ela é estimulada constantemente, diariamente, pesadamente, de que o ego, que é, a consciência, que é o bam, que é o ego que domina tudo. Mas existe algo muito maior que isso. Muito maior que isso. E aí vocês vão entendendo por que tudo isso Jung trouxe. A alquimia, a mitologia, por que as religiões. É porque ele é místico? Não.
porque tudo aqui gira em torno desse processo de evolutivo, tá? E ainda dentro desse processo evolutivo, colocando aqui um parêntese, né? Eu vou trazer na próxima parte. E fazendo parte disso é a questão da função transcendente, os símbolos, né? Por que a função transcendente? A função transcendente é justamente quando essa consciência e o inconsciente, eles, né, encontram, tem uma comunicação, tem um diálogo. A consciência vai ali fazendo a assimilação, entendendo a tradução daquilo que o inconsciente está enviando. E se há uma compreensão, uma assimilação, há uma mudança, há uma expansão dessa consciência. Então, o indivíduo vai saindo desse estado, né, de sofrimento, de estagnação, não estou indo para lugar nenhum, o que eu estou fazendo na minha vida? Começa as coisas, entendeu? A fazer... as coisas começam ali, mas não é uma coisa tão fácil, né? Vai haver aí uma série de altos e baixos, né? Por isso que muitas vezes, se não disser, se fosse possível sempre, né? Que o indivíduo pudesse ter esse analista, não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas a questão mesmo que a psicologia de Jung fala, né? E ele fez isso durante toda a sua vida. Estar nesse lugar do analista de extrema responsabilidade, que é esse ser humano que subtende-se, né? É o que se espera, é que ele também percorreu esse caminho, ele conhece, ele sabe que é um processo árduo, doloroso, que tem os seus perigos, sim, né? Porque esse ego, ele precisa ter as condições mínimas para abarcar todo esse impacto do conhecimento, de conhecer, de ter acesso a esses conteúdos do inconsciente. Em algum momento vai ter uma inflação psíquica, né? Porque se você está tendo acesso a riquezas, há uma inflação psíquica, mas se você está tendo um processo de autoconhecimento sério, genuíno, fazendo a sua análise, né? Em alguns casos, às vezes até sem análise, né? Mas Jung diz que não é uma coisa impossível, mas se há um empenho desse ser humano em evoluir, buscar essa totalidade. Então, a função transcendente, ela precisa dos símbolos, claro, as manifestações simbólicas, para que essa função transcendente ocorra. Essa comunicação, ela acontece, há uma mudança aí, né? Há uma transformação. E tudo isso gira em torno do processo evolutivo. Agora vamos para outra parte. É muita coisa, mas eu vou tentar conduzir aqui da melhor maneira possível, tá bom? Outra parte que também tem a ver e muito com o processo de individuação. Por que os tipos psicológicos? Mais uma vez, o processo de individuação tem a ver com o indivíduo e com o coletivo, né? Como eu me relaciono com o externo. Não é só o mundo interno. E também, e claro, a gente vai entender agora, quando eu vou falar de uma forma introdutória, porque esse aqui também precisa de um vídeo e podcast específico para isso, que é os tipos psicológicos. Nos tipos psicológicos, né? Lembrando, Jung não chegou do nada disso. Nada que eu tô falando aqui, Jung não chegou assim de, eu vou agora inventar os tipos psicológicos. Agora eu vou inventar aqui, eu vou forçar aqui que tem sim um processo de individuação, uma similaridade com a alquimia. Não, não é isso, tem um contexto. Só que se eu for trazer tudo aqui, a gente tem que estudar as obras e não dá. Para um vídeo, um podcast, é muito limitado o tempo. Mas os tipos psicológicos, aqui Jung ele vai trazer, que é essa relação do indivíduo com o mundo, com ele mesmo e como é que é, né? Aqui, e também que tem a ver com a energia psíquica, que também tem a ver com os complexos. Tudo está entrelaçado, não é conceitos desconectados. Então, aqui os tipos psicológicos. Temos as atitudes e temos as funções da consciência. As atitudes
qual é o movimento que essa libido, né, que essa energia psíquica faz. Ela é uma energia psíquica desse indivíduo específico. É uma energia que é mais voltada para os objetos ou mais para os sujeitos? É mais, como é que é isso? É mais para dentro, mais para fora? Como é que é? Então, as atitudes, temos a introversão, é quando essa energia psíquica ela é mais voltada para o sujeito, né? Ela é mais para o sujeito, e isso o indivíduo vai apresentar algumas características, né, de como ele vai se relacionar com as pessoas, com ele e com o mundo. A extroversão é quando essa energia psíquica ela é mais voltada para os objetos, né, para o externo, para as pessoas. Vai ter, claro, uma repercussão de como ele se relaciona, e isso até um pouco perceptível, né, de ver esse indivíduo. É importante também saber porque um sujeito desse na análise, você assim, tem um outro prisma, tem uma outra perspectiva psíquica que é diferente do introspectivo, né? Então, o analista, é importante isso também. Não é que o analista vai ficar, você é introspectivo, você é extrovertido e vou fazer uma análise em cima disso. Não. Mas é interessante você perceber esse movimento do seu paciente, né? Aqui eu falando dentro da análise. Mas aqui em termos teóricos, grosso modo, é isso aqui. E as funções, que as funções ela tem as funções racionais, né, que estão partindo aí de julgamento, que tem um pensamento e o sentimento. O pensamento ele vai julgar de uma forma mais esse externo, né? Tudo isso de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, tem uma estrutura diferenciada. E o do sentimento ele vai julgar a partir daquilo que do que ele sente. Ele gosta ou não gostou? Aquilo para ele, o sentimento para ele, né? É o que mais importa, né? Não quer dizer que ele não pense, né? E nem um pensamento não quer dizer que ele não sinta, não tem sentimento nenhum. Pensamento, você não tem sentimento nenhum. Não. Mas, subtende-se aqui, em Jung ele traz que se você é um pensamento, você não pode, se você tem a função superior pensamento, você não pode ter uma auxiliar sentimento. E vice-versa, né? Porque você não pode ter essas funções racionais como a superior e uma auxiliar juntas. Então você precisa de uma outra, né, função irracional, que são as funções sensação e intuição. Que da mesma forma, o indivíduo que tem sensação superior, isso é um exemplo, né? Ele não tem como eles ter uma função auxiliar a intuição. Ele precisa de para ser uma auxiliar, ele precisa de uma racional. E assim vem a terceira, e depois vem porque tem a terceira, né? É porque à medida que vai sendo a superior, a auxiliar, terceira função, aí quer dizer, vai ali sendo um pouco mais rudimentar, né? O uso dessa função, né? E vindo aqui, por último, a função inferior. E aí eu vou falar um pouquinho mais dela, que eu vou trazer no próximo slide. E no próximo slide, aí eu continuo quando eu falo aqui das atitudes e as funções. Se tem a função inferior, por que é importante também, né, para o Jung? Então, o estudo dos tipos psicológicos. Porque também vamos chegar nessa função inferior. Porque dentro da análise, muita coisa dentro desse processo evolutivo tem a ver com olhar para essa função inferior. Não é o resumo da ópera, mas é um ponto extremamente relevante. A função inferior. Ele vai trazer aqui que tem as atitudes, né, que eu falei anteriormente, introversão e extroversão. Tanto essa atitude como a outra atitude, ela pode ter, né, aqui essas funções. O indivíduo pode ser introvertido e pensamento. Ele pode ser sentimento, ele pode ser sensação e intuição e ter
como função inferior qualquer uma delas. Quer dizer, não exatamente qualquer uma delas, né? Mas dependendo aí de a função superior, auxiliar, e aí a gente vai chegando aí na função inferior, que é muito importante. Assim como a função superior, a função inferior, paralelamente, ela é importante, né? Ao mesmo tempo, ela é importante, muito importante, e ela se faz presente. Assim como a superior, a função inferior, ela se faz presente, só que ela vai apresentar algo mais rudimentar, algo que não tá desenvolvido pela questão do desuso, a falta mesmo de usar ou de ter contato, né, com essa função. Mais uma vez, esse tema é muito complexo, tá? Dos tipos psicológicos. Um livro, os tipos psicológicos de Jung, ele não vai diretamente lá na descrição dos tipos, né? Você pode encontrar isso mais no livro da Nise da Silveira, que ela vai de uma forma muito ali sucinta também, nos tipos. Depois eu tenho que falar mais sobre isso, né? Eu acho que eu tenho que falar mais sobre isso, porque também tem um texto riquíssimo no livro A Psicoterapia, da Maria Luísa von Franz, que ela vai falar sobre a função inferior. E para falar da função inferior, ela vai falar da função superior, como eu falei para vocês, é muito importante, né? Eu acho que, pessoal, eu tô chegando aqui no final, mas eu quero colocar aqui alguns livros, leituras, alguns pontos importantes. Isso pelo menos eu acho, que contribui para o estudo dessa introdução, tá? Também com a descrição do vídeo eu vou colocar links todos de coisas importantes, de vídeos que já tem aqui no canal. Agora vamos lá concluir aqui a nossa introdução. Como eu falei para vocês desde o começo, todos esses aspectos, esses conceitos, que eles vão ser um pouco mais trabalhados em outros vídeos, e deixando logo de antemão e repetindo. Essa introdução, como eu falei para vocês, não tem como esgotar o tema, e não é a minha pretensão. Eu queria trazer isso aqui para vocês porque e que eu tenho a honra, por isso que eu trago esse vídeo e esse podcast como o último do ano, porque é uma forma de agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no podcast, no Instagram. Também tem o site do almajungiana.com. Esse projeto para mim é uma dos pilares assim que me sustenta, né? Não sei se vocês sabem, eu moro no exterior, eu sou uma imigrante brasileira, dentro do olhar, né, pelo olhar europeu, eu sou uma mulher negra, latina, da América do Sul. Eu sou uma mulher que o que eu quero fazer é algo muito mais, não só para mim, mas algo que transcende também o meu pessoal. Que eu tenho toda a consciência daqui que eu faço aqui, tem uma repercussão, nem tanta consciência assim, porque às vezes eu fico surpresa. As pessoas que estão aqui me acompanhando, uma boa parte, essas pessoas, elas colocam para mim, escrevem para mim e falam: Doriane, eu estou iniciando, eu não conheço Jung direito e eu quero conhecer porque algo me move, eu tenho esse desejo e eu estou acompanhando seus conteúdos. Então eu quero deixar esse vídeo para vocês e esse podcast como um agradecimento, porque eu tenho uma honra de fazer isso para vocês, porque não é para vocês, porque também é para mim. É como se diz, o processo de individuação não fala só de mim, fala também do coletivo. E como Jung já falou antes, e também a von Franz, eu acho que falou, a Bárbara Hanna, que a psicologia de Jung não está nos grandes conhecedores, os grandes nomes da psicologia, da psicoterapia, mas a continuidade da psicologia de Jung, ela está nas pessoas simples, humildes, iniciantes, pessoas que não estão trabalhando na área, mas também pessoas que estão trabalhando na área, mas que têm ali a humildade de entender
que é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é uma honra, porque há um retorno, né? Há um retorno significativo. E aqui, trazendo para vocês, eu acho que eu fiquei aqui falando bastante, mas o porquê que trouxe isso para vocês? Porque para vocês entenderem, eu vou colocar agora esse último slide, que vocês vão perceber que aqui o complexo tem a ver com o arquétipo, a sombra tem a ver com a persona, os tipos psicológicos têm a ver com o processo de individuação, os mitos, a alquimia, os contos de fadas, isso tem a ver com tudo isso que Jung vem falando, né, nas obras, nos livros, nos seminários, né, nas entrevistas, nas cartas. É isso aqui, né? Que, claro, eu estou dizendo assim de uma forma talvez muito pretensiosa, dizer é isso aqui. Aqui é só uma gota, claro, mas é a minha contribuição e é uma tentativa. Tá? É uma tentativa, eu sei que não esgota e eu não chego a uma... falar de uma forma completa sobre a psicologia de Jung, mas eu gostaria de abrir a porta para vocês, né? Vocês que estão começando, e eu quero agradecer também as pessoas que estão assistindo até em cursos em algumas universidades federais, nas faculdades no Brasil. E eu tenho também essa intenção de colocar em outros idiomas, mas vamos lá, por parte. E voltando aqui, então com esse slide, vocês estão vendo, ele parte, por que ele vai falar da estrutura da psique? Como é que a gente vai falar do tratamento da psique se eu não eu não entendo, sabe, eu preciso compreender mais a psique. Mas Jung vai deixar claro também em algumas obras, porque aqui é um recorte, porque não tem como uma psicologia dar conta de toda a complexidade da psique humana. Não tem. Existem várias outras psicologias e que elas vão sim, de uma certa forma, vão falar dessa psique, porque não tem como, todas estão certas, mas de uma forma parcial, relativamente, né? Vamos dizer assim, relativamente, porque tem algo que a consciência ela não vai entender, ela não vai abarcar, ela não vai compreender, porque assim como Kant, né, o filósofo, ele vai dizer, tem coisas que assim, não dá pra gente compreender a coisa em si, e se a gente for olhar pra psique, a coisa assim, eu tenho uma tendência a pensar como um mar, né? Eu não sei onde começa, onde termina, algo muito ilimitado. Então aqui a psicologia de Jung vamos partir de um estudo, mas um estudo que, ao meu ver, né, Jung chegou numa complexidade, não foi à toa que ele foi um dos grandes pensadores do século XX, porque ele foi para diversas áreas do conhecimento e a contribuição da psicologia junguiana foi para diversas áreas do conhecimento, né? Porque onde tem a ação humana, a psique, né, humana, a mão humana, tem o inconsciente, tem a psique, tem o ser humano. Então está em diversas áreas, né? Está na literatura, está no cinema, está nas artes, está nos laboratórios, estão nos templos, nas instituições, infelizmente, mas é isso, é a realidade, está nas guerras, nos conflitos, e nas expressões de sombras, da sombra coletiva, e aqui vocês podem observar que tudo tem a ver com o coração da psicologia junguiana, porque a psicologia junguiana vamos conhecer a psique humana, vamos também buscar os meios possíveis do tratamento da psique humana, da alma humana, né? Do alívio do sofrimento humano. Então, esse é o ponto-chave. E para isso, o que é? Existe algo que pulsa, e que pulsa muito forte na psique humana. E que Jung, ele entendeu e ele nomeou de individuação. E assim, o coração e ainda mais o centro disso tudo é o self,
né? Que é o self. E aqui, por isso que Jung trouxe aqui a parte as fases da individuação. A questão do tratamento, quais são as formas possíveis de entender a simbologia do inconsciente. Quando o processo há um desajuste, uma dissociação, o tratamento da neurose, da psicose, a análise, né? Aqui também quando ele vai falar dos tipos, a função superior, a função inferior. Por que ele se debruçou também? Contos de fadas, alquimia, os mitos, produções criativas, as religiões. Porque nas religiões, quais os tipos de religiões, gente? Então, são várias. As mitologias. E ele vai percebendo que existe um padrão aí, existe um padrão. E se tudo isso tem a ver com o processo de individuação? Por quê? Nós estamos percebendo, né, o Jung, né, a psicologia de Jung, existe um padrão, que tem algo que pulsa, né, como um coração que pulsa nesse ser humano. Por que tem esses questionamentos, o sentido da vida? Tudo isso aqui, gente. Pode ter outras coisas que eu tenha talvez fugido, claro, que eu não dei conta de trazer tudo aqui, que eu fui percebendo também nas leituras e eu quis trazer para vocês. Eu acho que agora, né, para não ficar uma coisa muito repetitiva, é isso, pessoal. Eu gostaria de finalizar esse vídeo de introdução. Tem vários outros vídeos aqui, eu vou colocar link. É isso que eu desejo. Eu quero deixar esse vídeo aqui registrado. Se eu lá na frente eu achar que precisa de uma atualização, irei fazer. Mas de antemão, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube, no podcast e no Instagram do Alma Junguiana. Um beijo, um forte abraço para vocês e a gente se encontra por aqui. Tchau!